Muito provavelmente neste ano você viu a notícia mais ou menos assim: Picasso tem obra original queimada para ser transformada em NFT. Se você leu só o título da matéria, de alguma matéria, pode ter se perguntado por qual razão queimar uma obra de arte e o que diabos é esse negócio de NFT? Bom, o objetivo desse vídeo é tentar explicar essas duas coisas sem falhar miseravelmente. Você tá falando sério? E para fazer isso, vamos começar com a segunda indignação. O que é NFT? Bom, NFT é uma sigla para a palavra Non-Fungible Token, ou token não fungível, que designa a ideia de um token criptográfico que representa algo único. Você pode estar se perguntando, cara, o que é token? O que é criptografia? Tá, bora lá. Token é uma chave eletrônica. Basicamente, é um termo utilizado para designar a representação digital de um elemento físico. Isso aqui é um token. Já a criptografia significa converter dados legíveis em um formato codificado, de modo que os dados criptografados só podem ser lidos ou processados depois de terem sido descriptografados. A criptografia é basicamente um elemento essencial para a segurança de dados hoje em dia. Portanto, como o próprio nome já meio que antevê, o que particulariza os NFTs é que eles representam objetos que não podem ser trocados, cambiados, fungíveis. Uma cédula de papel, por exemplo, é um bem fungível. Você pode pegar uma cédula de R$50 e substituir por outra cédula de R$50 com o mesmo valor. Já os objetos não fungíveis ou infungíveis, como são as obras de arte, não podem. Eles são exemplares únicos, tanto no mundo físico, como a Mona Lisa, quanto no mundo digital, e isso graças à tecnologia do NFT. Ou seja, o NFT é uma tecnologia que transforma bens digitais em objetos únicos. E parte da tecnologia que viabiliza a NFT é a blockchain. Sobre a blockchain, a gente vai ter um vídeo só sobre isso mais na frente. Mas guarda isso, tá? Muito embora a tecnologia da NFT não seja algo muito novo, que surgiu em 2021, o interesse sobre ela meio que se expandiu apenas neste ano. E os usos da tecnologia alcançam os diversos setores econômicos, desde o setor financeiro até o mercado de arte. Como o NFT transforma objetos digitais em elementos únicos, a sua aplicação no mercado é algo revolucionário, porque possibilita a criação de um elemento de escassez em obras de arte digitais que até então podiam ser copiadas indefinidamente. A gente chama isso de tokenização. Tokenização de um ativo é o uso que se pode fazer da blockchain para representar propriedade ou direito sobre um ativo como um token numa cadeia que pode ser negociada. A tokenização de ativos também pode se referir à tokenização de qualquer coisa tangível ou intangível que possa ter algum valor monetário. Isso alcança desde ações de empresas, patentes ou até a programação da hora de trabalho de um trabalhador qualificado. E antes de chegar no Picasso, os NFTs chamavam a atenção da internet por causa dos memes. Em 2021, uma série de memes foram tokenizados. Esse aqui, conhecido como Disaster Girl, foi leiloado como NFT por um valor de $500 mil. Tá passado? Esse cara aqui, chamado de Chris Torres, decidiu leiloar uma versão exclusiva do meme Nyan Cat por mais ou menos ali $3 milhões. Meu Deus! Tá, Cássio, massa, entendi o hype da parada. Mas para que isso serve? Quais são os benefícios de ter um bem tokenizado? Bom, o primeiro deles é a liquidez. E a gente pode exemplificar o benefício causado pela liquidez provocada pelo NFT no próprio mercado de belas artes. As belas artes costumam ser utilizadas como exemplo de bens de alto valor, mas que são extremamente ilíquidos. E por conta dessa dificuldade de liquidez e da incerteza se determinada obra de arte vai ter um valor alto ou não com o tempo, é que normalmente no mercado de arte existe uma forte intermediação, uma verdadeira cadeia de intermediários entre um colecionador e um artista que deseja vender sua arte. Nossa! E qual é o problema disso? O problema são os custos de transação envolvidos na venda de obras artísticas.
Os NFTs eliminam a possibilidade ou a necessidade de intermediários nessa cadeia de transmissão de bens. O segundo benefício dos NFTs é a acessibilidade. Muitos dos ativos de maior rendimento não estão disponíveis para investidores comuns, devido a restrições financeiras ou até mesmo regulatórias. Considere, por exemplo, o financiamento de um filme de grande orçamento. Os custos iniciais, mais o risco de a própria produção extrapolar o orçamento, são muito elevados para quase todo mundo, exceto os investidores ricos. Entretanto, se o filme fizer sucesso, ele vai gerar muita bilheteria e muitos ROIs durante um certo período de tempo para aquelas pessoas que apostaram nele. A tokenização permite que filmes com orçamento muito caro, projetos também com orçamento muito elevado, possam ser financiados de modo descentralizado, de forma até um pouco semelhante ao crowdfunding. Isso possibilita que não só grandes investidores possam se beneficiar de projetos com retornos a longo prazo ou retornos elevados. A partir da tokenização, pequenos investidores poderiam investir em projetos de alto risco, mas com um retorno alto a partir de um capital relativamente baixo. Imagina só se o Zack Snyder decidisse financiar a produção do Snyderverse a partir de token. Você e todas aquelas pessoas que adoram o Zack Snyder poderiam financiar a partir da aquisição de frações do projeto a partir de um capital relativamente baixo e ter retorno com a bilheteria dos filmes. Ah, Cássio, quem é que faz isso? Pois é, existe já um filme que é financiado a partir dessa estrutura de NFTs. É o filme Papicha, olha aqui. O terceiro benefício é a transparência. Os NFTs, a tokenização permite que os investidores recebam informações confiáveis e facilmente acessíveis sobre retornos, histórico de propriedade, histórico de vendas e outras métricas importantes para tomar decisão de investimento. Tá, Cássio, mas faltou tu responder só uma coisa. Ok, entendi os benefícios. Mas por que razão queimar uma obra do Picasso? Bom, a explicação não é tão complexa. Objetos físicos colocados em suporte de papel, de madeira, podem rapidamente se deteriorar, se perder ou queimar. Ao ser tokenizada, a obra de arte pode se preservar para sempre na blockchain. Ou seja, a tokenização de uma obra de arte é como se fosse uma vitória contra o esquecimento. E aí, o que achou desse vídeo? Se você gostou, compartilha, curte, comenta, manda para os amigos e diz aí nos comentários que tipo de objeto você gostaria de tornar único a partir da NFT.